Olá, olá, boa tarde. Vídeo de hoje, como lidar com a culpa. Primeiro, antes de começar a entrar no vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike, deixar seu comentário, deixar sua dúvida, deixar aqui qual que é o sentimento de culpa que você tem, onde que você se sentiu culpado. E vamos lá, bora pro vídeo. É o seguinte, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero conceituar o que significa a palavra culpa. Segundo o dicionário Google, né, culpa é responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outro, falta, delito, crime. Então, a gente vai pegar aqui a falta, o crime e a responsabilidade. Então, olha só, falta, crime e responsabilidade. Então, quando você se sente culpado, você acha que você cometeu uma falta, você acha que você cometeu um crime, você acha que você é sua responsabilidade o resultado negativo que aquilo te causou. Então, quando você sente culpa, você está colocando sobre si uma responsabilidade por um resultado ter dado errado. Então, é uma ideia que eu tô trazendo para vocês. E você se culpa por esse resultado, você se considera criminoso perante esse resultado. Então, por isso que tá aí o sentimento da culpa. Então, eu fiz mal para alguém, logo eu me sinto culpado por esse mal que eu causei para o outro. Então, eu não mereço a plenitude porque eu fiz mal para alguém, tomei uma responsabilidade, eu tomei uma atitude e essa atitude prejudicou outra pessoa, então eu não mereço a plenitude. E na maioria das vezes, alguns casos, eu nem mereço viver, entre aspas, né? Então, esse é o significado da culpa. Você se pune por algum resultado negativo que aconteceu com outra pessoa ou consigo mesmo. Você julga que você é responsável por ter cometido dano na vida de uma outra pessoa. Então, essa é a definição de culpa. Isso é mais comum na vida do pai, da mãe. Como que a gente se sente culpada, a origem da nossa culpa? Pode vir desde a nossa concepção. Pai, rejeição de pai. Meu pai não me quis, então eu sou culpada porque eu tô tirando a liberdade dele. Minha mãe não queria ter mais filho e eu vim, então eu sou culpada, eu não devia estar aqui, porque a minha mãe não queria ter mais filho, né? Eu sou culpada porque a minha mãe estava trabalhando, ou N situações, pode ter N situações de culpa, envolvendo a culpa numa situação que você se julgou culpado no ventre materno. E a partir daí você desenvolve uma série de outros pensamentos relacionados à culpa. Então, o que a gente sente quando a gente se sente culpado? Vem o sentimento de inferioridade, vem o sentimento de dependência, vem o sentimento de obrigação, você se inferioriza, você não se sente merecedor. Então, são um monte de outros sentimentos que acompanham o sentimento da culpa. Se você se sente culpado por algo, você se pune. É o sentimento de punição. Você errou, você errou, você errou. Você não devia ter feito. Então, você não se perdoa, você não consegue lidar com o erro, né? Aquilo você acredita que aquilo é imperdoável. Aquela situação é imperdoável que não tem volta, não tem mais volta, não tem reversão. Então, você não sabe lidar com isso. E aí, como que a gente trabalha esse sentimento? Como que a gente lida com essa culpa? A culpa, ela nada mais é do que um resultado. Ela é um resultado de uma atitude tomada por você ou por outra pessoa que não foi bem sucedido de acordo com o seu pensamento, né? De acordo com aquilo que você esperava que acontecesse. Você esperou uma coisa, você tomou uma atitude achando que ia ser daquele jeito e no fundo, não foi. Então, aí você se frustra, e aquele resultado pode ter sido negativo, então, ou seja, a culpa é minha de ter provocado dano para outra pessoa. No meu caso, eu me sentia culpada porque eu tinha um suposto irmão gêmeo na barriga da minha mãe. Quando eu entrei na barriga da minha mãe, já tinha um irmãozinho lá.
E aí eu fui resistente, eu venci, eu permaneci e ele se desfez. Então o que aconteceu? Eu me senti culpada pela morte do meu irmão. E aí eu queria que a minha mãe me abortasse. Porque assim, a minha mãe queria ter um filho, queria ter mais um, ela era mãe de 3, ela queria ter mais um para fechar a fábrica, para fazer a cirurgia, vasectomia dos homens, para fazer a laqueadura. E aí ela teve, era mais uma criança, ela decidiu ter mais um, só que daí o meu irmão chegou primeiro, então eu julguei que aquele lugar era o lugar do meu irmão, não era o meu. E aí, porque eu entrei, ele morreu. Que daí a minha mãe não conseguiu gestar nós dois. E aí porque eu entrei, ele morreu, então eu me senti culpada diante da morte do meu irmão. E aí o que aconteceu? Eu falei que eu queria que a minha mãe me abortasse. Então veio um sentimento de aborto o tempo todo em mim. Aborto. Então assim, tudo que da minha vida eu abortava emprego, eu abortava relacionamento, eu abortava tudo de bom na minha vida, eu abortava vida financeira, tudo que acontecia de bom na minha vida começava bem, durava uns 2, 3 meses e pá, desandava depois, porque aquilo era interrompido, porque o desejo de morte que eu sentia no ventre da minha mãe, eu queria que a minha mãe me abortasse, então eu queria morrer para compensar a minha culpa perante o meu irmão. Eu queria mostrar para ele, ó, o espaço é seu, tanto é eu também não quero viver por causa de você, que você morreu. E aí eu trouxe uma série de outras questões aí pra minha vida. Eu trouxe abuso sexual pra minha vida por causa dessa culpa. Eu trouxe... Porque quando a gente descobre que eu não tive culpa do meu irmão ter falecido, simplesmente era uma questão... Nem sei se era um irmão necessariamente, só que na minha genética estava registrado que era um irmão. Então, a gente se liberta desses pensamentos, a gente solta isso. Eu sou digna da minha vida. Aconteceu exatamente como tinha que acontecer. E não era o meu irmão, o preferido da minha mãe, o querido, o desejado da minha mãe. Minha mãe queria uma gravidez, ela queria uma gestação, e eu não tive culpa dele ter se dissolvido, e eu fui mais resistente que ele. Mas aconteceu. Foi um fato que aconteceu. Eu não tive culpa. Só que durante toda a minha vida, isso foi um sinônimo de culpa para mim. Foi sinônimo de culpa. E eu culpava também a minha mãe porque ela não me abortou. Que o desejo de morte que eu sentia era muito grande. Era muito grande. Eu sentia muita vontade de sumir. Eu sentia muita vontade de morrer. E eu sabia que estava ligada à minha mãe. E eu sentia muita raiva da minha mãe. Porque ela não tinha me abortado. Por quê? Porque eu estava fazendo jus à memória do meu irmão. Porque eu estava querendo compensar o meu irmão dessa maneira. Foi a maneira que minha criança sem cérebro, imatura, achou de compensar o meu irmão gêmeo. Então, e aí você desenvolve coisas, você desenvolve um monte de outros pensamentos, você se sente abandonado, você se sente rejeitado, você se sente... Tudo para quê? Para que valide o seu sentimento de culpa. De eu tenho que morrer, a culpa é minha, realmente, de punição. Aí você se pune. Eu sou culpada, então você vai fazer qualquer coisa, as pessoas te rejeitam, um projeto não dá certo, você aborta, e acontecia comigo com frequência. Então, e como que eu lidei? Tive que repensar. Hoje não existe culpa, existe resultados. Eu tomei uma atitude, aquela atitude não foi uma atitude bem sucedida, tudo bem, não foi, eu sinto muito, fiz o meu melhor, eu fiz o que eu sabia, eu fiz o que estava no meu alcance fazer. Agora, se tomou outra proporção, eu não tenho como lidar com o resultado antes dele acontecer. Eu simplesmente tenho que aprender a lidar com os resultados, mas evitá-los não tem como. Tem. Então, a gente lida com a culpa dessa forma. Não existe culpa, existe resultados. Então, se eu vou para um caminho, eu vou ter resultado X. Se eu vou para outro caminho, eu vou ter resultado X. Se eu permanecer assim, com esse pensamento, eu vou ter esses resultados que eu já estou vendo que eu tenho.
Então, são esses os resultados que a gente tem com as escolhas e com as ideias que a gente faz, que a gente incorpora, né? Que a gente incorpora ideias, tá, gente? A gente incorpora as ideias e a gente acha que é uma verdade absoluta, e nem sempre. E aí, como que é o exercício para limpar? Você vai se conectar com a memória, ou com você, ou com a pessoa que você se sente em dívida, ou que você se sente culpado. Se conecte com ela. Se for uma pessoa, outra pessoa, você vai se conectar, você vai dizer: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, gratidão. E aí você vai repetindo esse Ho Oponopono, né? São frases do Ho Oponopono. Você vai fazendo o Ho Oponopono, vai repetindo essas frases e até que você se sinta bem, se sinta confortável. E se você tiver com culpa relacionada a si mesmo, relacionada à sua existência, você se dirija a você. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito. Se você sentir vontade de deixar vir alguma coisa, eu sinto muito por aquela situação, eu sinto muito por aquele problema, eu sinto muito por aquela vez, eu sinto muito por eu ter te permitido ficar nessa situação, eu sinto muito, eu fiz o melhor que eu podia fazer, por favor, me perdoe, gratidão, obrigada. Então, esse é o exercício. Aí você vai repetindo, até que você se sinta melhor. Se vir a lágrima, eu tô emocionada aqui, tá? Se vir a lágrima, deixa a lágrima cair, porque isso é limpeza energética. Então, deixa fluir, faça o exercício e espero que vocês tenham gostado. Se inscrever no canal, deixar seu like ou seu dislike, deixar seu comentário, deixar sua dúvida, deixar aqui qual que é o sentimento de culpa que você tem, onde que você se sentiu culpado. Obrigada, gente, tchau, tchau. Espero que o exercício tenha ajudado vocês.